Olá, seja bem-vindo! Esse conteúdo é um oferecimento da Certificado Cursos Online. Ao final de seus estudos, você poderá obter o seu certificado de conclusão acessando www.certificadocursosonline.com. Outro tópico importante do nosso curso é a questão da precificação. Muitas pessoas têm dúvidas a respeito de que valor praticar na hora da oferta do seu trabalho, na hora de ofertar o trabalho. Sempre rola essa dúvida de quanto é que eu vou cobrar por esse serviço. Nós sabemos que a área da beleza, independente de qualquer situação social, independente do momento econômico, nós temos sempre essa característica de crescimento contínuo. No setor das unhas não é nada diferente. Esse crescimento ele se dá continuamente, ininterruptamente. Esse crescimento acontece talvez em alguns momentos de forma mais desacelerada, em outros momentos de forma mais acelerada, mas ele está em processo ininterruptamente. Então nós estamos em crescimento. Muito mais pessoas hoje usam alongamentos. Na verdade, nem próximo ao número de pessoas em potencial que poderiam utilizar. O número de profissionais da área da beleza, número de profissionais manicures que já atuam com embelezamento de mãos, que atuam com construção de unhas artificiais, ainda é muito pequeno. Então é um campo de mercado muito rico, muito próspero e que a pessoa que resolver investir nele, se tiver paciência por passar dentro dos processos de aprendizagem, de ganho de experiência, digamos, de consolidação, vai com certeza colher grandes frutos. E a gente sabe que cada local, cada bairro, cada cidade tem uma realidade diferente. Mas em todas as cidades vocês vão poder observar o seguinte: nós teremos pessoas de nível socioeconômico diferentes. Nós vamos ter aquela pessoa que tem uma vida econômica mais restrita e nós teremos pessoas com a vida econômica mais abastada, com maiores recursos. Então, geralmente o consumo de itens de beleza, de cuidado pessoal, ele vai estar relacionado a quem tem lá um dinheirinho sobrando, tá certo? Bom, você sempre tem que pensar: em qualquer local, em qualquer cidade, em qualquer bairro, tem um cliente para ti. Vai ter lá um cliente te esperando. E isso é real, isso se configura. Qualquer um de vocês que estiver assistindo vai poder comprovar isso facilmente. Bom, uma forma de comprovar é fazendo a própria investida, por exemplo, nas redes sociais, contando para as pessoas que vocês começaram a trabalhar ou vão começar a trabalhar nesse setor. Isso vocês já vão conseguir perceber, sentir o interesse das pessoas. Isso é muito importante, que tu mesmo, talvez antes de começar a trabalhar, já comece aí divulgando: estou fazendo um curso, estou aprendendo, para ir gerando motivação e interesse nas pessoas que têm à tua volta. Então, nesse momento, tu já começa lá plantar a sementinha desse novo negócio na cabeça das pessoas que estão à tua volta. Lembrando que nem todo mundo que está próximo vai ser teu cliente. Então, também cabe investir em novos contatos, pessoas que tenham um potencial de interesse nessa tua área, nesse teu novo empreendimento. Bom, e falando nisso, eu vou pontuar uma sugestão de valor para as unhas de fibra que vai estar no meio dos números possíveis. Esses números são muito diferentes, porque nós vamos ter profissionais que atuam lá no valor mínimo e outros no máximo, outros extrapolam um pouco o máximo, no sentido geral daquele serviço e como ele se apresenta. Então eu vou fazer uma sugestão de preço aqui. Ela vai servir
como uma média, digamos assim, para que vocês consigam implementar o preço de vocês no local onde vocês moram ou onde vocês trabalham. A sugestão aqui, vocês vão conseguir visualizar, é o valor sugerido de venda do serviço de alongamentos de unha de fibra. Nós temos aqui, o nosso número sugerido é R$200, uma sugestão. Baseado em que essa sugestão? Essa sugestão é feita calculando a média de tempo de trabalho. Para quem é manicure, sabe ali quanto que está lucrando com esse serviço e precisa fazer essa substituição e ainda assim conseguir lucrar mais, porque ninguém vai investir num novo negócio para ganhar a mesma coisa que ganhava antes. A gente sempre investe num novo negócio para poder lucrar mais. Bom, o valor sugerido de venda, então, conforme vocês veem, é R$200. Esse valor é o valor inicial. O que significa? O cliente chegou para pôr a unha pela primeira vez. Então, tu tens um valor inicial. O valor de manutenção vai ser considerado que nós já estamos com aquela unha. A unha está nas nossas mãos e nós vamos fazer a manutenção. Bom, o valor sugerido de manutenção, em geral, ele é menor porque nós consideramos que se utiliza menos materiais e o trabalho envolvido pode ser um pouco menor. Ele vai ter características de ter um pouco mais de trabalho ou não. No caso, a manutenção vai ficar em média de 70% do valor inicial. Então, conforme vocês veem, se o valor inicial é R$200, o valor de manutenção fica em média R$140. Geralmente, nós temos custos. A luz que está acesa, a mesa que nós vamos trabalhar, o local em que nós vamos atender, tudo isso demanda um custo. Pode ser custo de aluguel, de luz, de internet, todos esses custos são considerados. Aqui no Brasil nós temos a característica de parcerias com o salão. Isso é muito interessante, principalmente para quem está começando. Então tu vais para um ambiente em que já há uma estrutura pronta. A estrutura de trabalho já vai estar pronta, tudo vai estar funcionando. E tu vai apenas te inserir naquele ambiente. Isso, embora algumas pessoas discordem, é uma das melhores formas de trabalhar e obter lucro. Como? Quando eu não sou responsável pelos custos. Eu simplesmente libero o percentual dos meus ganhos para que alguém administre os custos. E o meu lucro, ele é todo remetido para mim, eu simplesmente levo para minha casa. Então, trabalhar em salões de beleza, com certeza, é um excelente negócio para quem é autônomo ou microempreendedor individual e vai lá nesse local, presta o serviço e sem nenhuma responsabilidade vai para casa com seu lucro. Então, em média, esse percentual, aí a gente faz uma média, também pode oscilar para menos ou para mais, mas a média mais generalista que nós temos é 30%. Então, o que significa? Que eu pago para ter este ambiente pronto 30%. Não significa que se eu estiver na minha casa trabalhando, eu não vou ter um custo igual ou superior ou inferior a esse. Por quê? Porque eu em casa também tenho vários custos envolvidos, o mobiliário, as comodidades que eu vou ofertar para o meu cliente, tudo isso vai estar envolvido em custos. Não pensem que trabalhar em casa é simplesmente fui para casa e tudo é perfeito. Inclusive, a tendência dos clientes é um pouco desvalorizar o trabalho que é feito em casa, porque o cliente também tende a fazer a conta, né? Ah, essa pessoa não paga aluguel, essa pessoa não tem custos adicionais, então ela pode me cobrar mais barato. Isso pode estar vinculado nas impressões do cliente. Então pensem bem, quando forem trabalhar individualmente em casa ou montar seu próprio negócio,
sempre é importante que se faça um plano de negócios, envolvendo todos os custos que serão envolvidos, todos os gastos que vocês vão ter, tanto de investimento quanto de custo fixo mensal. Observando isso, aí vocês vão poder dar partida para esse empreendimento de forma mais autônoma. Sempre há cursos também que ensinam a fazer essas projeções. Importante que a vida financeira ela esteja tão organizada quanto as técnicas e tudo que se aprende de forma técnica, mas para que essa técnica se transforme numa profissão consolidada em lucros reais, nós precisamos estar organizados de maneira bem generalista, olhando todos os pontos do nosso negócio. Bem, então, assim nós falamos um pouco da questão do percentual de custos. Aqui na nossa tabela ela vai estar demonstrada em custos de salão, né, em percentual. Então, daqueles R$200, quando eu faço uma construção, 30% ou R$60 vai ficar retido no salão para manter aquela estrutura. Em relação ao custo de material, ele vai ser um pouco mais fixo. Então, no custo de material, a gente não pensa em percentual. Independente do valor que eu cobrar, o valor que sai em materiais ele é muito parecido ou igual. Então, nós vamos pensar no custo de material da seguinte forma: a unidade da mão. Eu vou fazer a mão de unhas de fibra e vou ter um custo médio de R$20 por cliente. Então, em relação ao valor de custos do material de forma unitária, que seria para um cliente, nós vamos ter o custo médio de R$20. Então, esse custo ele não vai oscilar muito nem para mais e nem para menos. É mais ou menos isso, vocês trabalhando com materiais de alta qualidade com certificação da Anvisa, que é muito importante. Por que a certificação é importante? Porque é um produto que foi autorizado a ser utilizado. Vocês não correm o risco de serem questionados a respeito da procedência do produto. Então, um órgão público de responsabilidade pela liberação de produtos para serem utilizados é quem autorizou o determinado produto que vocês vão utilizar. Então, isso é muito importante, essa relação é muito importante. E na sequência, a gente vai ter o valor médio de lucro líquido nessa relação aí. Quanto eu cobro, quanto eu tenho de custo médio do local que eu trabalho ou do meu próprio ambiente e quanto eu tenho de custo de material. Vocês vão poder visualizar que se vocês cobram R$200, tem o custo médio de 30% e vai ficar ali registro de R$60. O custo médio de material por cliente R$20 e aí vai aparecer o valor médio de lucro por cliente, que é R$120. Então, essa conta ela é fundamental, ela é uma conta muito simples, ela é muito resumida, ela não é uma conta matemática muito difícil de entender, ela não tem um nível de precisão altíssimo, mas ela é reveladora, porque ela vai nos mostrar que quando eu cobro R$200, eu não ganho R$200. Eu preciso considerar todos os meus custos até chegar no número que é o meu lucro, o valor pelo qual eu estou trabalhando. E uma questão que é muito importante salientar: nós não trabalhamos porque o nosso produto é bom, porque o ar é muito gelado, porque o café é gostoso. Nós cobramos pelo nosso serviço, por esse aprendizado, pelo tempo dedicado a aprender uma técnica, pelo tempo que se consome fazendo determinado serviço. Nós não cobramos pelo produto, o produto está sendo cobrado junto, mas esse custo do serviço, ele é o valor que nós cobramos pelo nosso serviço. Então, sem se deixar levar por aquelas questões do tipo, porque eu utilizo
um bom produto para justificar o preço. O ideal é que nós tenhamos assim uma certa segurança em dizer que o preço que é cobrado é devido ao serviço prestado, na sua completude, no seu todo, não só pelo produto que é bom ou pelo ambiente agradável, mas também pelo serviço que eu estou ofertando. Então nós teremos ali uma média de lucratividade na construção inicial de R$120. E aí a gente pode fazer uma continha rapidinha aí de cabeça que vai mostrar para vocês o seguinte: se eu fizer uma unha de fibra por semana, eu vou ter um lucro médio mensal de R$480. O que significa? Eu faço uma unha de fibra que eu vou levar em média de 2h30 a 3 horas, iniciante, e vou ter uma lucratividade de R$480 mensais. Trabalho de 2 a 3 horas semanais e lucro R$480 mensais. Então quer dizer que esse serviço podia ser uma renda extra? Com certeza. Se tu já tens um trabalho e queres dar continuidade aos teus ganhos naquela tua hora livre, na parte da noite ou no final de semana, com certeza essa é uma excelente opção. Se a tua dúvida era sobre isso, se tu poderia trabalhar junto com outro trabalho e a colocação de unhas de fibra, pode ficar tranquilo, com certeza isso vai te agregar. E aí a gente pode dar um salto aí na nossa projeção financeira, né? A gente pode pensar que ao invés de uma unha por semana, eu posso fazer 2 unhas por semana e trabalhar 6 horas por semana. Isso significa um lucro médio de R$960 mensais. Quer dizer que eu trabalho 6 horas por semana e já tenho aí um lucro médio de R$960 mensais. O que significa isso? Que eu trabalho 6 horas e já estou ganhando quase que um salário no formato o salário mínimo federal, digamos assim. E aí eu posso ir multiplicando esse tempo e esse lucro, no caso. Lembrando também que esses valores são considerados a partir do teu lucro, já sendo removidos ali o percentual do salão, que seria a média de 30%, ou dos teus custos fixos trabalhando em casa, e do custo do material. Então, se tu deixa lá 2 caixinhas, vai depositando esses valores, separando o teu lucro. E por último, não menos importante, a gente pode pensar em trabalhar um dia inteiro. O que significa um dia inteiro por semana? 9 horas semanais e ter um lucro aí de R$1.440 mensais. E a gente para por aqui na projeção, mas cada um que está aí aprendendo, estudando, já começa a fazer essa multiplicação para números maiores. Então é uma projeção muito satisfatória e pode vir a modificar significativamente a vida financeira de quem passa a atuar nessa área. Você acabou de assistir uma aula oferecida pela Certificado Cursos Online. Ao final de seus estudos, você poderá solicitar o seu certificado de conclusão. Basta acessar www.certificadocursosonline.com e realizar um teste para comprovar os seus conhecimentos. O nosso certificado é válido em todo o Brasil e pode ser utilizado para atividades complementares, concursos públicos, prova de títulos, abrilhantar em seu currículo, aumentar as chances de conseguir um bom emprego e muito mais.